Reunião ordinária do dia 5/5/2015. Solicito ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Carlos Valdir de Souza Molinari. Presente. Guilhermano Melo. Presente. Giovanni Meneghelli. João Carlos. Presente. Juscelino Gonçalves. Presente. José Maria Roveta. Beto Calimã. Robson Matos. Presente. Rosemary Pires. Presente. Terezinha Visoni. Valber Salarini. Havendo número legal sobre as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submeto em discussão e aprovação a ata da sessão ordinária do dia 28/4/2015. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Ata aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do material constante do expediente. Indicação número 35 de 2015, de autoria da vereadora Rosemary Roveta, ao senhor Welles Otávio do Carmo, secretário municipal de infraestrutura. No seguinte sentido: os moradores que residem nas ruas laterais à Avenida Hugo Gomes dos Santos, no bairro Anchieta, nesta cidade, há muito tempo já vêm se queixando da falta de calçamento naquelas vias. Relatam que em dias de chuva o local fica alagado e nos dias de sol a poeira é insuportável. Também informam que na avenida principal, Hugo Gomes dos Santos, falta ainda um quebra-molas, pois os dois que lá existem não são o suficiente para evitar as altas velocidades. Assim serve o presente para indicar que sejam instalados quebra-molas na avenida Hugo Gomes dos Santos e que sejam providenciados os serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e iluminação nas ruas laterais à referida avenida. Plenário Ulisses Guimarães, 29 de abril de 2015, Rosemary Roveta, vereadora. Indicação número 35/2015, de autoria da vereadora Rosemary Roveta, para conhecimento do plenário. Requerimento número 179 de 2015, de autoria do vereador Juscelino Gonçalves de Jesus, ao prefeito municipal de Anchieta, senhor Marcos Vinícius Doelin Gerassade, no seguinte pedido: que Vossa Excelência, atendendo às reivindicações dos moradores da Rua de Fátima, situada no bairro Ponta dos Castelhanos, localizado ao lado da capotaria do José Carlos, feitas a este vereador, adote as medidas cabíveis para que seja pavimentada a referida rua. Justificativa: a dificuldade de locomoção dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso natural, que dependendo do período do ano se torna intransitável com acúmulo de água da chuva e formação de lama, e causando doenças respiratórias pelo acúmulo de poeira verificada no período seco, justificam assim a pavimentação dessa rua. Plenário Ulisses Guimarães, 4 de maio de 2015, Juscelino Gonçalves de Jesus, vereador. Requerimento 179/2015, de autoria do vereador Juscelino Gonçalves de Jesus, em votação. Senhor vereador, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 180 de 2015, também de autoria do vereador Juscelino Gonçalves de Jesus, ao prefeito municipal de Anchieta, excelentíssimo senhor Marcos Vinícius Doelin Gerassade, o seguinte pedido: que Vossa Excelência, atendendo às reivindicações dos moradores do bairro de Itapeúna, feitas a este vereador, adote as medidas cabíveis para providenciar instalação de ponto de ônibus com sinalização e abrigo para passageiros, para atender 6 famílias próximas às residências de Matias da Silva e Jair PP. Justificativa: esse é um requerimento que visa atender aos anseios dos moradores que constantemente enfrentam o desconforto no embarque e desembarque do transporte coletivo na localidade de Itapeúna. A falta do ponto, propriamente dito, guarnecido de um abrigo, tem dificultado, segundo moradores, o acesso ao transporte coletivo. Diante dos fatos, dirigimos a Vossa Excelência para que tome providências para solucionar o problema, possibilitando aos moradores daquela localidade um deslocamento com conforto, segurança e respeito que lhes são de direito.
Plenário Ulisses Guimarães, 4 de maio de 2015. Jocelyn Gonçalves de Jesus, vereador. Requerimento 180/2015, autoria do vereador Jocelyn Gonçalves de Jesus. Em votação. Senhor vereador, favorável, maneira como se encontra. Aprovado. Requerimento número 181 de 2015, de autoria da vereadora Rosemary Roveta, à ilustríssima senhora Fabrícia Forza, secretária municipal de saúde, no seguinte sentido: no ano de 2014, o município de Anchieta, com colaboração do Consórcio Intermunicipal de Saúde, realizou um mutirão oftalmológico no município. Na época, a secretaria relatou que foram feitos vários procedimentos com pessoas de nosso município. Não há notícia quais foram os encaminhamentos que foram dados após o mutirão, quais cirurgias foram realizadas ou não, dentre outras. Dessa forma, serve o presente requerimento para que a secretária de Saúde possa informar quais são os encaminhamentos que foram dados aos casos atendidos no referido mutirão. Plenário Ulisses Guimarães, 4 de maio de 2015. Rosemary Roveta, vereadora. Requerimento 181/2015, de autoria da vereadora Rosemary Roveta. Em votação. Senhor vereador, favorável, permaneça que se encontra. Aprovado. Requerimento número 173 de 2015, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre, onde requer votos de pesar à família do senhor Francisco Machado Pose, da comunidade Iriri, e dizer que nós sentimos incapazes de encontrar palavras de conforto neste momento difícil. Desejamos expressar nosso profundo pesar pelo falecimento de nosso amigo. Diante disso, apresento minhas condolências, pedindo a Deus forças para que, diante da fé, possam caminhar junto a ele. Solicito que seja encaminhada à família enlutada cópia deste. Plenário Ulisses Guimarães, 4 de maio de 2015. Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Requerimento. Tem mais outro? Tem. Vamos ler então, meu filho. Requerimento número 178 de 2015, também de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre, onde requer votos de pesar à família do senhor Cláudio Freire Lírio, da comunidade Inhaúma, e dizer que nos sentimos incapazes de encontrar palavras de consolo neste momento difícil. Quando morremos, deixamos atrás de nós tudo que possuímos e levamos tudo que somos. Desejamos expressar nosso profundo pesar pelo falecimento de nosso amigo. Diante disso, apresento minhas condolências, pedindo a Deus forças para que, diante da fé, possam caminhar junto a ele. Solicito que seja encaminhado à família enlutada cópia deste. Plenário Ulisses Guimarães, 4 de maio de 2015. Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Requerimento número 174 de 2015, de autoria do vereador João Carlos Simões Nunes, onde requer voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Teixeira, morador de Anchieta, neste município, que deixa saudades a seus familiares e amigos. O senhor José Teixeira faleceu nessa última quinta-feira, dia 30 de abril de 2015. Jamais será esquecido por todos aqueles que com ele conviveram, considerando que o mesmo, durante sua trajetória de vida, conquistou e cultivou muitas amizades, motivo pelo qual era benquisito e respeitado por todos que o conheciam. Venho, por meio deste, mostrar meu profundo sentimento por essa grande perda. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte o coração de todos os familiares e amigos. Requeiro ainda que seja dado ciência à família enlutada, com votos de sentidas condolências, e que possa ser reservado um minuto de silêncio em sufrágio à sua alma. Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Plenário Ulisses Guimarães, 4 de maio de 2015. João Carlos Simões Nunes, vereador.
Requerimentos de voto pesar, número 174/2015, do vereador João Carlos Simões Nunes. O voto de pesar, 173/2015, da vereadora Terezinha Visone Mesada. E voto de pesar, 178/2015, de autoria da vereadora Terezinha Visone Mesada. Em votação. Senhor vereadores favoráveis, fique de pé, aguardo um minuto de silêncio. Obrigado. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem eu gostaria de fazer 2 requerimentos verbais. Fala, vereador. O primeiro requerimento é ao excelentíssimo prefeito Dr. Marcos, que acione o órgão competente da municipalidade para fiscalizar lançamento de efluentes e dejetos e pescados na galeria que corta a comunidade de Inhaúma. Estive presente na comunidade hoje, pelo fato já que foi lido aí, o falecimento de um pescador, e pude comprovar e sentir o incômodo que a comunidade sente com o mau cheiro que exala daquela galeria. Então, solicitar que o prefeito envie para aquela comunidade fiscalização, pessoal da Secretaria de Obras, para providenciar então a retirada desses lançamentos naquela galeria. Esse é o primeiro requerimento. E o segundo requerimento, também ao senhor prefeito municipal, que, em atenção às reivindicações dos moradores da Rua das Tainhas, no bairro Planalto, apresentadas a esse vereador, adote as medidas a fim de que sejam providenciados reparos periódicos na Rua das Tainhas, enquanto não realiza a pavimentação definitiva da mesma, que também já foi solicitada através de requerimento à municipalidade. Tal pedido se justifica não somente devido a recentes chuvas, mas tratar de logradouro que sofre frequentemente, tanto pela ação natural, quanto pelo abandono da localidade, acarretando o surgimento de buracos e valas e causando, inclusive, complicações no trânsito. Esse é o segundo requerimento, senhor presidente. Requerimento verbal do vereador Valber Salarini. Em votação. Senhor vereador, desfavorável, maneira como se encontra. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Fala, vereador. Também gostaria de fazer um requerimento verbal. Primeiro é ao senhor Welles Otávio do Carmo, secretário municipal de infraestrutura, que Vossa Senhoria possa viabilizar verificação nas 10 lâmpadas de LED que foram instaladas na praça central de nosso município, uma vez que essas não estão funcionando e a luminosidade local encontra-se deficiente. Uma iluminação pública adequada constitui um importante instrumento no que se refere ao tráfego de veículos, pedestres e combate à criminalidade, uma vez que esta auxilia no serviço de videomonitoramento de ocorrências. A segunda também ao senhor Welles Otávio do Carmo, secretário municipal de infraestrutura, que Vossa Senhoria providencie a troca das lâmpadas queimadas em frente à Igreja Católica de Itapiúna, pois a ausência de iluminação dificulta a visibilidade noturna de quem necessita transitar pela via. Esse segundo justificando, esse requerimento, esse pedido foi feito em janeiro, e eles foram lá, pegaram o número do poste e até hoje não voltaram para trocar as lâmpadas.
terceiro também é o senhor Welles Otávio. Que seja providenciada a instalação de quebra-molas na Avenida Virgílio Lorenzini, em frente à casa do senhor Irone Petri, na comunidade de Alto Pongal. Considerando que esta via é de fluxo constante de veículos, tal medida visa que os condutores reduzam a velocidade, evitando assim prováveis acidentes de trânsito. Consequentemente, oferecendo mais conforto e segurança aos pedestres. E o último é a senhora Fabrícia Forza, secretária municipal de saúde. Que Vossa Senhoria, dentro de suas atribuições, viabilize a apreensão de animais soltos na comunidade de Recanto do Sol, como forma de prevenir moléstias transmissíveis, para que evitemos que essas sejam transmitidas às crianças. Haja vistas as crianças da comunidade brincarem comumente no local do antigo parquinho, com piso de areia, no qual restos defecais de cães são encontrados constantemente, já que uma grande quantidade destes perambulam pelas vias do bairro. Domingo, houve um acidente na rua Espírito Santo, em que um motociclista, perseguido por um cão, colidiu de frente com um veículo. São esses quatro. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Ô, vereador, eu queria falar para Vossa Excelência, esse último requerimento seu, por enquanto, você não tem como mandar para a Secretaria de Saúde. Eu acho que a Vossa Excelência tem que mandar direto para o prefeito, porque eu estive vendo hoje, a respeito disso daí, a lei fala que a prefeitura é obrigado a prender os animais, mas não diz que está subordinada em qual secretaria. Porque para mim, anteriormente, a zoonose estaria subordinada à Secretaria de Saúde. Então, não é. Ela respondeu, mostrou o artigo da lei, eu já passei até por Uri, nós vamos ter que mudar e dizer, ou o prefeito dizer qual secretaria que vai tomar as providências de prender os animais. Mas eu acho que hoje é de responsabilidade da Guarda Municipal. Entendeu? Mas eu acho que na hora do senhor passar a limpo aqui para... Passar a limpo, manda para o prefeito municipal. Ok, muito obrigado. Pela ordem, requerimento do vereador... Pela ordem, senhor presidente. Não, meu filho, deixa eu só retificar ao vereador que hoje eu tive lá na Secretaria de Infraestrutura, já não é mais o Welles, é Alessandro Tobias de Mato, que é o secretário. Então, só para você botar em votação, com o novo secretário. Eu agradeço, mas até o presidente havia pedido ao prefeito que nos informasse, porque é uma dança de cadeira tão grande dentro do município, que a gente não sabe quem é quem, daqui a pouco o secretário vira prefeito e prefeito vira secretário. Eu fiz até um requerimento passado aí, que quando tivesse mudança de secretário, que enviasse a casa de lei para saber a quem você manda os requerimentos. Infelizmente, mais uma vez eu errei, requerimento verbal obrigado. Do vereador Guilhermano Mello, em votação. Senhor vereador, favorável, permaneça por 5 encontro. Aprovado. O que quer dizer? Mensagem de veto número 17 de 2015. Propõe veto total ao projeto de lei número 10 de 2015, que dispõe sobre a revogação do inciso 3º do artigo 18 da lei número 169, de 26 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre o regime próprio da Previdência Social do município de Anchieta e sobre a entidade de previdência e da outras providências. Esse projeto é do vereador Robson e João Carlos. Mensagem número 17, 28 de abril de 2015. Mensagem de veto total.
ao projeto de lei 10/2015, autógrafo de lei número 023 de 2015, de autoria do Poder Legislativo, baixar as comissões. Projeto de lei número 13 de 2015. Dispõe sobre apoio à Associação Brasileira dos Passos de Anchieta e da outras providências. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Brasileira dos Passos de Anchieta, ABAPA, para a realização de projeto turístico e cultural a ser realizado nas comemorações da Festa Nacional do Santo José de Anchieta, com o objetivo de incentivar o turismo regional como forma de geração de renda e emprego. Artigo 2º. A entidade beneficiada deverá prestar contas, ficando a liberação dos recursos condicionada à sua aprovação das condições previstas no cronograma financeiro e seu plano de trabalho. Artigo 3º. O apoio aprovado por esta lei tem valor de até R$ 35.000. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a manutenção deste convênio correrão por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Anchieta, 15 de abril de 2015. Marcos Vinícius Doelin Girassade, Prefeito Municipal de Anchieta. Projeto de lei número 13, em 15 de abril de 2015. Autor, Poder Executivo, baixar as comissões. Projeto de lei número 16 de 2015. Altera os artigos número 62 e 64 da lei número 1004 de 2014 e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 62 da lei número 1004 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 62. São requisitos para candidatar-se à função de conselheiro tutelar. Inciso 1º. Reconhecida idoneidade moral na forma da lei. Inciso 2º. Idade superior a 21 anos. Inciso 3º. Residir no município há pelo menos 2 anos. Inciso 4º. Ter no mínimo ensino médio completo. Inciso 5º. Possuir experiência comprovada na área de pesquisa, atendimento, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente de no mínimo 2 anos, no período compreendido dos últimos 5 anos. Inciso 6º. Não ter sido condenado criminalmente. Inciso 7º. Estar em gozo dos direitos políticos e não estar incluso nos impedimentos constantes do artigo 79 dessa lei. Inciso 8º. Comprovar por certidão emitida pela Justiça Estadual ou, no mínimo, pelos cartórios dos fóruns do município de Guarapari, Vitória, Viana, Iconha, Alfredo Chaves e Piúma, que não corresponde a nenhuma ação de execução civil, penal, comercial, administrativa, tributária, de despejo, falência e que nunca foi condenado por infração penal. Inciso 9º. Participar de curso elaborado pelo CONCAN, especificamente destinado ao aprimoramento dos conhecimentos da política de atendimento à criança e do adolescente, estabelecida no Estatuto, Lei nº 8.069 de 90 e demais normativas, com frequência de 100%. Inciso 10. Comprovar disponibilidade exclusiva para o efetivo exercício da função, através de declaração firmada pelo próprio punho. Parágrafo único. O conselheiro tutelar que por 8 anos consecutivos tem exercido o mandato não poderá candidatar-se na eleição subsequente àquela que tenha completado o aludido período. Artigo 2º. O artigo 64 da Lei nº 1004 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 64. O pedido de inscrição deverá ocorrer no prazo máximo de 3 meses antes da eleição, mediante apresentação de requerimento encaminhado à comissão eleitoral via CONCAN, acompanhado de: inciso 1º, uma foto 3x4, inciso 2º, cópia autenticada da carteira de identidade, inciso 3º, cópia do comprovante de CPF, inciso 4º, cópia do comprovante de residência nos últimos 2 anos, inciso 5º, atestado de antecedentes criminais, conforme certidão expedida. Inciso 6º.
certidão negativa de processos judiciais emitida pela Justiça Estadual do Espírito Santo e da Justiça Federal. Inciso 7º, documento comprovando experiência na área de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme artigo 62 dessa lei. Inciso 8º, cópia do comprovante de escolaridade. Inciso 9º, cópia do título de eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral. Inciso 10º, ter participação no curso de formação de conselheiros tutelares oferecido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONCAM, com frequência mínima de 100%. Parágrafo único. A comprovação da participação e aproveitamento do curso de formação a que se alude o inciso 8º do artigo 66 será feita diretamente pela comissão eleitoral após o encerramento do curso de capacitação, quando então serão julgados os pedidos de inscrição, admitida a apresentação do documento pelo próprio candidato. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Anchieta, 22 de abril de 2015. Marcos Vinícius Doelin de Assad, prefeito municipal de Anchieta. Projeto de lei 16 de 22 de abril de 2015. Autor Poder Executivo, baixar as comissões. Projeto de lei número 25 de 2015. Fica instituído que em todo estabelecimento de ensino e em creches haverá funcionários treinados em primeiros socorros em número suficiente para atendimento em todos os períodos de funcionamento. Artigo 1º. Fica instituído que em todo estabelecimento de ensino e em creches haverá funcionários treinados em primeiros socorros em número suficiente para o atendimento em todos os períodos de funcionamento. Parágrafo 1º. O estabelecimento indicará e encaminhará os funcionários para o curso respectivo em instituição capacitada. Parágrafo 2º. Fica a critério da administração municipal a contratação de funcionário para a função específica de atendimento em primeiros socorros. Artigo 2º. Os cursos serão ministrados pelos órgãos competentes indicados pela administração pública, sem custos para o município ou para a instituição de ensino. Artigo 3º. Os estabelecimentos de que trata essa lei, já em funcionamento, terão prazo de até o dia 1º de janeiro de 2016 para adequação em conformidade com hora exigido. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Ulisses Guimarães, 28 de abril de 2015. Roberto Quinteiro Bertolani, Beto Calimã, vereador. Projeto de lei 025/2015, autor Beto Calimã. Baixar as comissões. Projeto de resolução número 3, de 28 de abril de 2015. Dispõe sobre a aprovação das instruções normativas Sistema de Tecnologia e Informação, número 1, versão 2.0 e 03, expedidas pela Divisão de Tecnologia da Informação da Câmara Municipal de Anchieta, de autoria do presidente dessa Câmara Municipal. Projeto de resolução número 3, de 28 de abril de 2015. Baixar as comissões. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, requerer a tramitação em regime de urgência e consequente dispensa de interstício do seguinte projeto. Projeto de resolução número 3 de 2015, que dispõe sobre a aprovação das instruções normativas Sistema de Tecnologia e Informação, número 01, versão 2.0 e 03, expedidas pela Divisão de Tecnologia da Informação da Câmara Municipal de Anchieta, de autoria da Presidência. Assim que sejam dispensadas as demais formalidades regimentais e que o mesmo seja apreciado e votado nesta sessão. Plenário Ulisses Guimarães, 4 de maio de 2015.
Pedido de dispensa interstício para o projeto de resolução número 3 de 2015. Senhor vereador desfavorável, permaneça como se encontra. Aprovado a dispensa interstício, projeto na ordem do dia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, requerer a tramitação em regime de urgência e consequente dispensa de interstício dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 14 de 2015, que dispõe sobre alterações na Lei número 1038 de 2014, Lei Orçamentária Anual 2015, para criar natureza de despesa, cuja numeração sistemática se faz necessária para complementar o quadro de detalhamento de despesa da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, de autoria do Poder Executivo, e o projeto de lei número 16 de 2015, que altera os artigos 62 e 64 da Lei número 1004 de 2014 e da outras providências, também de autoria do Poder Executivo, assim que sejam dispensadas as demais formalidades regimentais e que os mesmos sejam apreciados e votados nessa sessão. Plenário Ulisses Guimarães, 5 de maio de 2015. Projeto de Lei 014, pedido de dispensa interstício. Senhores vereadores favoráveis, permaneça como se encontra. Aprovado dispensa interstício, projeto na ordem do dia. Ofício número 167 de 2015. Anchieta, 28 de abril de 2015. A Câmara Municipal de Anchieta, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Referente ao ofício PRO número 169 de 2015, policiamento em Maimbá. Sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que, a respeito do ofício supracitado, enviamos para conhecimento desta nobre Casa de Leis cópias dos roteiros de serviço onde consta a movimentação programada da viatura que atende o setor da comunidade de Maimbá. Informo ainda que tal roteiro de serviço pode sofrer variações devido à falta de efetivo do dia. Há outras ocorrências de maior relevância que necessitem de apoio a manutenções preventivas que são realizadas nas viaturas e outras razões. Sem mais, aproveito a oportunidade para expressar votos de renovada estima e consideração para a ciência e devidas providências. Respeitosamente, Edmilson Reis Zumac Júnior, Gerente Municipal de Segurança Pública e Social. Só informar mesmo. Terminada a leitura do material expediente, neste momento passa a hora destinada aos senhores oradores. Pela ordem, nós temos inscrito o vereador Carlos Valdir. Antes, eu queria registrar a presença do nosso amigo e doutor Luiz Henrique Alocchio. Seja bem-vindo a essa Casa de Lei, aonde você começou a dar os primeiros passos. Quando você come... Seja bem-vindo, a casa é sua, e doutor Gutenberg também. Boa noite, presidente, colegas vereadores, doutor Henrique aqui presente, doutor Gutenberg, Valdino, Alec, todos aqui presentes, uma boa noite. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer uns requerimentos, porque não tive tempo de assinar ontem. Ao secretário Alessandro Tobias de Mato, que possa fazer a canalização da rede de água em segundo território, pois o poço já está pronto e a comunidade está precisando urgente dessa água e espera essa canalização e até hoje não foi providenciado. Segundo, senhor presidente, ao secretário de Infraestrutura, o Alessandro Tobias de Matos, em Saibá Estrada do segundo território,
que eu estive conversando com um morador de lá e ele falou que a estrada está péssima e só patrolam e eles estão precisando de um saibro naquela estrada, que liga segundo território até o encontro da rodovia que liga Alfredo Chaves. E quero fazer um voto de congratulações à Associação da Comunidade de Itapeúna, pela belíssima festa da referida comunidade no dia 2 e 3 de maio. Queria exaltar também a organização da festa com sua programação, tentou agradar a todos, desde o torneio de futebol e famílias, né, a caminhada ecológica, né, ao almoço comunitário, junto aos shows que prestigiaram os nossos talentos locais. Bom saber que a comunidade de Itapeúna segue unida para nos oferecer o que há de melhor em cada pedaço desse município. E queria agradecer ao presidente da associação também, Roberto Salvador, e a todos aqueles que ajudaram a colaborar com esse evento. Gostaria que o senhor colocasse em votação, senhor presidente. Requerimentos verbais do vereador Carlos Valdir. Senhor vereador, desfavorável, permaneça como se encontra. Aprovado, vereador. Será da ciência aos mesmos. Vereador Dilemano, eu também, como diz o outro, fui pego de surpresa porque eu fui conversar hoje na Secretaria de Infraestrutura com o Wesley. E acabei chegando lá que ele conversou comigo e disse que já tinha sumido o Alessandro Tobias de Matos. Eu também, né, mas aqui eu quero agradecer ao Wesley, né, que eu como vereador, que sempre estive com ele reivindicando alguma coisa para o nosso município, ele sempre me atendeu muito bem, é uma excelente pessoa e eu principalmente só tenho a agradecer o tempo que ele esteve à frente da Secretaria de Infraestrutura. E também quero dizer que vamos torcer para o próximo, né? O próximo não, o secretário que já assumiu, possa fazer um bom trabalho dentro do nosso município, que nós estamos precisando, né? De uma equipe forte que possa andar essas obras de dentro do nosso município. Também quero dizer aqui que estive hoje lá junto com o prefeito, lá no CRAS, que teve lá um encontro hoje, lá uma oficina no foco do mercado da banana, né? Pelo Sebrae em Capé, né? Que deram a palestra sobre, né, comercialização da banana. Isso é importante para o nosso município, eu também que sou agricultor, né? Mas só que eu não pude ficar até o final, né? Mas a importância dos agricultores, que era de Anchieta, Alfredo Chaves, Guarapari, e eu acho que só. E aqui está escrito aqui também que as prefeituras que na parceria foi Alfredo Chaves, Anchieta, Domingo Martins, Guarapari, Conha e Rio Novo do Sul. Entendeu? Então, quero dizer que os agricultores do nosso município hoje, né, estão de parabéns em vista dos outros municípios, né, porque esse programa do governo, né, de ajudar o agricultor é um bom programa, entendeu? Incentivando o adubo, o calcário, né, fazendo doação aos produtores. Aí eles vão ter uma renda melhor. Agora só falta trabalhar em cima do produto, né, e a comercialização, igual o palestrante falou. O dinheiro está ali, o agricultor está aqui. Nós temos que arranjar um meio até chegar no dinheiro, né? Porque é chegando lá que nós vamos ter o que merecemos. Também o vereador Giovanni, né? Aquele projeto que foi feito nessa casa, eu não me lembro se foi feito pela Vossa Excelência, do abono dos funcionários, dos 6 dias
Esse projeto de autoria do Poder Executivo. É do Poder Executivo, que veio para esta casa. E nós aprovamos, né, nesta casa aqui, esse projeto. Hoje eu fui, né, como se diz, parado e me fizeram uma pergunta que dizem, eu também não tenho certeza, mas nós precisamos saber, que a Secretaria de Educação, eu não sei se a secretária está sabendo disso, ou o prefeito está sabendo, que está fazendo a normativa com um dispositivo dentro dessa normativa, com um dispositivo que, no final do ano, se o prefeito der o abono aos professores, vão descontar esse dias. Vereador, uma parte, por favor. Sim. Eu também já fui abordado por diversos profissionais da educação com relação a isso. E a conversa, e aí na verdade, como se são rumores, eu não perguntei isso ao secretário, como Vossa Excelência falou também aí, que não perguntou nem a secretária nem ao prefeito, mas o questionamento que fizeram é de que eles iriam fazer uma normativa dizendo que os profissionais que aderirem, ou seja, que requeressem os 6 dias de abono que eles têm direito, esses 6 dias seriam descontados no final do ano, quando eles recebessem o abono que a prefeitura tem dado todo ano. Isso. E aí, na verdade, a resposta que eu dei para todos foi enfática, em dizer, isso não pode. A lei é bem clara, isso é um direito do servidor. Essa conversa de que se vai abonar ou descontar qualquer coisa, é completamente proibido, a não ser que o prefeito encaminhe esta Casa de Leis um novo projeto propondo alteração, do qual eu tenho certeza que essa Casa não vai aprovar, porque isso não é um direito. Obrigado, vereador. Vereador, eu acho que o prefeito tem que saber disso, entendeu? Que eu acho que sabe por quê? Porque tem gente que a Secretaria de Educação ligou para os colégios, avisando que ia acontecer isso. Você está entendendo? Então, eu acho que o prefeito tem que chamar a secretária ou os gerentes que estão fazendo esse tipo de coisa, para poder deixar, né, os funcionários desse município mais tranquilos. Você está entendendo? Como que as pessoas vão pedir o abono sabendo que lá no final eles podem perder, se chegar? Eu sei que não vai poder descontar. Vou concluir, senhor presidente. Sabendo que o abono pode ser dado ou não. Vai ter que saber se tem dinheiro suficiente ao município para ver se vai dar o abono. Você está entendendo? O abono não é uma coisa concreta. Você vai vir para essa casa ainda para ver se aqui a gente aprova todo ano, mas se tiver dinheiro, se não tiver, não chega. Então como é que eles vão descontar? Mas eu gostaria que, se o prefeito estivesse me ouvindo, que ele mandasse ver esse comentário nessas coisas que estão acontecendo. Uma parte, vereador, só para Sim. concluir, seria importante o senhor conversar com o prefeito, diretamente com ele, para tratar desse assunto, haja vista de que, como Vossa Excelência falou, o abono no final do ano é algo do qual ele ainda vai decidir por dotação orçamentária. Mesmo que ele opte dar o abono e considere que no final do ano vai dar abono, a legislação, a lei que não foi feita por nós não, foi feita por ele. Esse direito foi dado ao servidor pelo atual prefeito. Ele que criou esse direito, ele que concedeu esse direito. Então eu não acredito de que ele vai passar por cima de um direito do qual ele mesmo criou e ele mesmo concedeu. Certo. Então eu acho ele pegar, né, e mandar para essa casa do presidente esclarecendo isso para todo mundo ficar tranquilo. Também só queria pedir desculpa aqui aos colegas vereadores, né, que na terça-feira eu fui dormir com uma bronca grande porque da caminhada ecológica de Itapeúna, que eu esqueci. A minha esposa, que faz parte lá da comissão da caminhada, pediu para mim avisar a todos, fazer o convite para a caminhada. E eu acabei esquecendo. Aí, quando cheguei em casa, tomei uma bronca violenta. Mas, mas eu quero dizer que foi importante, né? Já é a 8ª caminhada que a gente faz para Itapeúna, né? Na penúltima e na última agora que nós fomos, né, nós fomos fazendo a limpeza, beirando as estradas, tirando plástico, copos, pratos, né? Fomos fazendo o 2º ano e o 3º ano, agora o próximo ano, nós vamos já pegar por fora da cerca também, vamos fazer a limpeza, que é muito importante, né, para todos nós.
E aqui quero agradecer a todos aqueles, o prefeito estava junto também, né, catando o lixo, o secretário de meio ambiente, você está entendendo? É isso que faz, né, as pessoas conscientizar, né, para o meio ambiente. Então, quero agradecer a todos e uma boa noite, muito obrigado. Convido o vereador Valdo Salarim para usar seus 10 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Quem está pedindo pela ordem? Vereador Beto Calimã. Fala, vereador. Eu queria parabenizar a comunidade de Itapeúna pela aquela maravilhosa festa, né, que proporcionou para o povo de Anchieta. Eu não fui lá catar plásticos, né, que nem o vereador Carlos Valdir, né, mas o prefeito, mas fui comer aquela comida maravilhosa que foi proporcionada lá. Eu queria parabenizar a comunidade, senhor presidente, pela festa. Está parabenizado. Continua o vereador Valber. Obrigado, nosso presidente. Queria também aproveitar para fazer coro o Beto Calimã e o vereador Carlos Valdir. Infelizmente, eu não pude ir na caminhada esse ano, foi a primeira vez que eu, infelizmente, não pude ir, mas estive no sábado à noite e no domingo à tarde lá na comunidade. Queria também parabenizar o vereador Carlos Valdir, toda a comunidade que organizou aquela festa maravilhosa, sempre bem organizada. E Gilmar, que está aqui, que faz parte da organização da festa. Então foi muito bonita a festa e todo mundo elogiou. Saudar a todos, vou saudar meu amigo, futuro desembargador Luiz Henrique, nosso querido conterrâneo que está emprestando toda a sapiência de Anchieta lá em Vitória, na prefeitura de Vitória, e toda aquele rincão lá da capital, da Grande Vitória ali, para realmente nos representar e representar muito bem o povo de Anchieta. Saudar ao Hidalgiso Monec, presidente do MEPS, que fez uma demanda ultimamente para mim, junto ao vice-governador, e ele me ligou hoje e deve ter dado informação também que já resolveu, pelo menos encaminhou bastante parte do problema do MEPS lá junto no governo do Estado. Saudar, enfim, a todos que estão aqui nos prestigiando, saudar o Reginaldo, que está vindo lá do Guimbê, que é o presidente da Associação de Moradores lá de Guimbê. A eleição foi semana passada, ele se elegeu presidente. Parabéns, que Deus possa iluminar e conduzir bem aquela comunidade que precisa tanto apoio nosso. Então, enfim, todos que nos prestigiam aqui com a presença. Na terça-feira passada, nós não tivemos sessão e, obviamente, foi dia 1º de maio, dia do feriado, dia do trabalho. E eu queria aproveitar, senhor presidente, essa sessão de hoje para fazer uma homenagem aos profissionais que eu fiquei assim muito feliz com uma postagem, deve ser verdadeira, no meu WhatsApp, entendeu? É um grupo que eu tenho muito responsável, que fala de uma decisão de um juiz com relação a um professor. Um professor em sala de aula tirou o celular de um aluno e o aluno estava com o celular e com fone de ouvido, ouvindo música em sala de aula. A mãe desse indivíduo entrou na justiça contra o professor, pedindo danos morais, indenização e obviamente, né, depois de todo o processo aí, ouvido todas as partes, o juiz decidiu contra o aluno e contra a mãe do aluno, a favor do professor. E eu vou até ler uma parte do despacho do juiz. O juiz chama-se Eliezer Siqueira Souza, de Tobias Barreto, interior de Sergipe.
Na negativa, o juiz afirmou: o professor é um indivíduo vocacionado a tirar o outro indivíduo das trevas da ignorância, da escuridão, para as luzes do conhecimento, dignificando como pessoa que pensa e existe. O magistrado se solidarizou com o professor e disse que ensinar era um sacerdócio e uma recompensa. Hoje, que antes era um sacerdócio e uma recompensa, hoje parece um karma. Eliezer Siqueira ainda considerou que o aluno descumpriu uma norma do Conselho Municipal de Educação, que impede a utilização do celular durante o horário de aula, além de desobedecer reiteradamente o comando do professor. Ainda considerou que não houve abalo moral, já que o estudante não utilizava o celular para trabalhar, estudar ou qualquer outra atividade edificante. E declarou: julgar procedente essa demanda é desferir uma bofetada na reserva moral e educacional desse país, privilegiando a alienação e a contra-educação, as novelas e os reality shows, a ostentação, o bullying intelectivo, o ócio improdutivo, enfim, toda a massa intelectivamente improdutiva que vem assolando os lares do país, fazendo às vezes de educadores, ensinando os falsos valores, implodindo a educação brasileira. Então eu queria, com esse parecer, né, do juiz Eliezer, parabenizar todos os professores pelo Dia do Trabalho, e exemplo como esse do juiz tem que ser seguido, porque realmente hoje educar ficou uma profissão perigosa, é uma profissão de risco. Você não pode falar aumentar a voz um pouquinho, você não pode fazer um gesto, você não pode fazer um carinho, mas no estudante, que tudo é assédio sexual, assédio moral, grande ofensa aos princípios. Quer dizer, então é uma profissão de risco. Você tem que estar lá assim, olha, até que ponto eu vou, até onde eu vou nas minhas atitudes como professor, principalmente professor de séries iniciais. Eu trabalhei já com 7ª, 8ª série, adolescentes, e sei como é difícil, mas eu sei como é difícil ainda trabalhar com menininhos, pequenininhos de 1, 2, 3 anos, creche e alfabetização, séries iniciais. Hoje, graças a Deus, estou dando aula na faculdade, então a gente sente um equilíbrio, né? Você está falando de igual para igual, então está no mesmo nível de idade praticamente, então você consegue ter uma relação um pouco mais de igual. Mas quando você está falando de um professor para uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos, eu imagino que deve ser, eu tenho certeza, e tem depoimentos que é muito difícil, e a gente tem que parabenizar o juiz, tem que parabenizar. Hoje eu estive presente, tivemos aqui nesse plenário, o plenarinho que o presidente emprestou para o Sindiúps foi pequeno, então tivemos que passar para esse plenário. Eu participei em determinado momento na assembleia do Sindiúps com os professores aqui de Anchieta, onde a pauta da discussão hoje foram velhos temas, vereador Selem: plano de cargos e salários, reenquadramento com a bianuidade, era 3 em 3 anos, nós aprovamos no ano passado aqui uma lei que passa de 2 em 2 anos, o abono que foi discutido aqui hoje, que também eles sentiram na pele esse risco de, tem gente querendo que tire abono no dia de planejamento, quer descontar, deu o benefício, mas quer pressionar para o cara não usar o benefício, ameaçando que vai tirar do abono no final do ano, se vier porventura ter abono. Então tem uma série de questões. A isonomia salarial, professor 1, professor 2. Então, esses temas hoje
foram colocados aqui hoje na discussão com os professores. Com relação ao plano de cargos e salários, infelizmente ainda nós não sabemos, né, o Sindiups, a FGV tem um contrato com o município, mas deve estar em trabalho interno, porque nem os professores e nem nós e ninguém sabe a que pé está esse trabalho. O reenquadramento, se eu não me engano, essa lei foi aprovada no final do ano passado, passando de 3 em 3 anos. Eu, vereador Selém, estivemos aqui presente, e o vereador Robinho também esteve aqui presente, não sei se tinha mais algum vereador, Merinha estava também, e eu fiquei assim, até surpreso, porque naquela ocasião o prefeito garantiu que ia fazer, depois daquela discussão, ia diminuir de 3 em 3 anos os professores para 2 em 2 anos, e fez, passou a lei para cá, só que até hoje não enquadrou. Aí os professores vão na educação, eles falam que é na procuradoria, vão na procuradoria, eles falam que é na educação. Quer dizer, então assim, o prefeito tem que tomar a rédea da situação, e até assim, eu confio na secretária Brunella, acho que ela tem um nome a zelar, e ela tem que ver se aquela atribuição dela mesmo, na educação, de fazer a comissão e o reenquadramento, se é da procuradoria ou se é do RH. Porque estão fazendo esse jogo de empurra e colocando o nome dela numa situação difícil. Então ela que tem uma responsabilidade, eu confio muito nela, gosto dela, e assim como todos, mas assim, ela como secretária de educação, estão colocando que vai na procuradoria e fala que é na educação. Quer dizer, então ficou uma coisa assim, os professores estão perdidos. Com base nisso, vão protocolar os pedidos de reenquadramento. Vão protocolar os pedidos de reenquadramento, porque a lei já está valendo, a lei foi sancionada, publicada, já está aí, numerada, tudo direitinho, e só falta o município fazer a comissão e chamar os professores para reenquadramento. Quer dizer, então, esse detalhe que não chegou ainda no finalmente. Com relação ao abono, essas dificuldades todas foram questionadas aqui pelos professores. A isonomia salarial, e assim, eu acho que deve estar alguma confusão entre educação, procuradoria, porque o prefeito falava isso quando ele era vereador aqui, vereador Selém estava aqui, vereador Carlos Aldir estava aqui, falava da isonomia salarial, defendeu naquele dia também que tinha que ter isonomia salarial entre os professores das séries iniciais e os professores das séries finais. Não dava para você ter um professor trabalhando a mesma carga horária, em mesma escola, com salário diferente. Quer dizer, então assim, deve estar acontecendo alguma interferência aí, porque, tipo assim, deram a primeira empurrada no carro, mas o carro parou, tem que alguém dar, o prefeito acho que tem que assumir essa responsabilidade, esse compromisso que ele fez com os professores e com nós aqui junto, e realmente colocar isso aí, porque existem uns mais afoitos que ameaçam fazer paralisação, manifestação. Isso não é bom para a educação, não é bom para o município, não é bom para os alunos, não é bom para ninguém. É bom quando está tudo funcionando e funcionando bem. Então, assim, eu queria dedicar essa sessão hoje, parabenizar os professores, acho que são profissionais que merecem todo o nosso respeito. Vereador Valber, os professores não têm um conselho, não? Eles não criaram um conselho naquele dia? Tem uma comissão que fala, mas só do plano de carreira. Pois eles têm que criar uma comissão entre eles, se eles querem se organizar. Primeiro tem que se organizar, para depois cobrar. E marcar uma audiência com o prefeito, com a comissão de educação da Câmara, e discutir esse assunto. Não interessa o querer julgar a responsabilidade para cima de outro. Vai direto ao prefeito, que de lá que vai sair a decisão final. É porque eu não falei isso. Muita balalela para poucos efeitos. Não vai ter efeito nenhum. É porque eu não falei, senhor presidente, mas tem dois ofícios dessa comissão que é encabeçada pelo Sindiups, uma de fevereiro e uma depois de 30 dias de março, solicitando essa audiência com o prefeito, e ele não respondeu nenhuma das duas ainda. Ao conhecimento da Comissão de Educação,
para o professor Robinho estar aí, para poder tomar essas devidas providências. Acho que é urgente isso. É lógico. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Deus abençoe. Falou, vereador. Obrigado. Convido o vereador Robinho a fazer uso da palavra, por 10 minutos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Jocelyn Gonçalves de Jesus, a quem eu saúdo com enorme carinho, até porque hoje ele está aniversariando. Então, parabéns, presidente. Depois, mais tarde, certamente teremos aí uma grande festa. Também estendo meus cumprimentos aos meus colegas vereadores. Cumprimentar também Luiz Henrique, um homem que, sem dúvida nenhuma, já foi falado nessa casa, presta grandes e relevantes trabalhos no nosso estado. Já teve o nome na lista para 2 vezes, se não me falha a memória, para ocupar uma vaga como desembargador. E nós, Luiz Henrique, fazemos coro para que isso aconteça o quanto antes. Cumprimentar também o nosso advogado, Gutenberg, superintendente do MEPS e da Algis Monec, Valdina, representando aqui os empresários. Em relação ao que foi falado do abono, nós votamos nessa casa e essa discussão toda é interessante ressaltar que nós fizemos uma indicação com esse intuito de que os profissionais, na época nós fizemos para que os professores tivessem esse abono. Quando nós tivemos essa ideia, foi no intuito de copiar o que acontece no governo estadual. E no governo estadual não tem nada disso. Lá tem a regra o quê? É uma vez por mês que ele pode tirar o abono. Isso não implica no desconto no final do ano, desconto em nada. Então basta apenas copiar aquilo que deu certo, que está dando certo, que é do governo estadual. Então não tem muito o que discutir em relação a essa questão do abono. Eu gostaria de estar falando também em relação a um veto que foi lido mais cedo. Nós demos entrada a esta casa neste ano, em relação à Lei 169 de 2004. Essa lei é em relação ao IPASA, em que diz da perda da qualidade do segurado. E isso no artigo 18, no inciso 3º diz o seguinte: a perda vai acontecer, um dos requisitos é para o cônjuge, companheiro ou companheira, por outro casamento ou união estável. Nós vimos que esta lei estava em conflito com a lei federal, a lei 8.213. Eu e o vereador João Carlos Simões Nunes fizemos esse projeto de lei revogando esse inciso. Por que revogar esse inciso? Porque hoje a pessoa que é funcionária pública ou funcionário público, no caso, vou citar aqui um exemplo do vereador Valber, que é um funcionário público municipal. Hipoteticamente, se ele, por um acaso, vir a falecer, a sua esposa, claro que é só o exemplo hipotético, a sua esposa vai receber uma pensão. Porém, se futuramente ela quiser casar novamente ou ter uma união estável, do jeito que está a nossa lei, a lei 169 de 2004, a Ângela perderia esse benefício, que é um benefício que aconteceu por ele ter trabalhado aos longos anos para o município. Então, nós vendo esta incoerência,
fizemos um projeto de lei revogando apenas esse inciso, até para que nós possamos adequar essa lei à lei federal, e este projeto foi vetado. E uma das questões, meus colegas vereadores, que eu vi rapidamente, é vício de iniciativa. Por mais que seja uma hipótese de vício de iniciativa, se esse projeto fosse revogado e chegasse de imediato um outro projeto desta mesma magnitude, eu concordaria com este veto. Mas como não chegou, e eu vejo que nós não estamos criando despesa, nós não estamos legislando em cima do servidor, então eu vejo, claro que eu não sou advogado, mas já consultei e vejo que não caberia o veto neste projeto. Até porque nós estamos acertando um erro que está indo de encontro à legislação federal. Por fim, como domingo será o Dia das Mães, eu gostaria de estar lendo um pequeno texto para que possamos fazer uma pequena reflexão. A palavra mãe não é um substantivo, é um verbo. Mãe é cuidar, brigar, chorar, brincar, sorrir, ajudar, mudar, se preocupar, se irritar. Mãe é saber amar. É claro que esse texto é de Irene Aguiar. Se nós olharmos, analisarmos friamente a palavra mãe, ela está lá, é um substantivo. Só que neste poema, nesse texto, nós percebemos que nós temos a palavra mãe sendo empregada no outro sentido, que é no sentido figurado de ter ação. Então, por isso que é chamado nesse texto de verbo, porque verbo representa a ação, e mãe é ação. Mãe não é apenas uma nominata, não é apenas um nome, é ação, é cuidar, é ajudar, é sorrir. Então que fique essa reflexão, e boa noite, e feliz Dia das Mães, e parabéns, presidente, pelo seu dia. Obrigado, vereador. Convido o vereador Dilermano Melo a fazer uso da tribuna para os seus 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, público aqui presente. Agradecer a todos a presença, aos nossos amigos Bebeto, Neguinho, Léo, enfim, a todos. Gostaria de iniciar minha fala, senhor presidente, justificando verbalmente a minha ausência na sessão passada. Muitos dos senhores são presidentes de partidos e também foram pegos, creio eu, de surpresa com essa prestação de contas. Então, faltei semana passada devido a isso, fiz um ofício e peço verbalmente ao senhor, por favor, desconte o meu dia de falta. O dia que eu faltei, por favor, eu quero ele descontado no meu contra-cheque. Era um problema de partido, mas era um problema particular que eu tinha que ter resolvido antes. E por falta de conhecimento, não só meu, creio que de muitas pessoas, também tiveram problemas com a prestação de conta do partido, devido à mudança da política. Então esse é o meu primeiro pedido, senhor presidente, para que seja descontado o meu dia aqui na Câmara. Segundo, gostaria de estar comentando até um voto de congratulações, aplausos à Associação Comunitária de Itapeúna, mas o vereador Carlos Valdir, que falou antes de mim, já o fez. Então, eu só gostaria de estar acrescentando
parabenizando, né, a comunidade de Itapeúna pela festa. Também lá estive. Uma parte, vereador. Pois se não? você quiser assinar, pode assinar. Muito obrigado, eu agradeço. Quero sim. Obrigado. Então, está parabenizando a comunidade de Itapeúna pela festa, pela realização do 11º Torneio de Famílias, ao presidente Roberto, ao vice Bituca, a Porto Publicidades, que ajudou na divulgação, e eu também estive lá no show à noite e participei também da festa. Gostaria de estar abordando alguns assuntos. Primeiro, uma coisa que eu já venho comentando há bastante tempo, mas infelizmente a gente não sabe o que acontece. Ou é falta de conhecimento, coisa que não creio, ou é falta de competência, pois nós estamos com os problemas de uniforme escolar. Meu filho mesmo recebeu um short. Agora eu não sei quando é que recebe a camisa, não sei quando é que recebe a meia, não sei quando é que recebe o tênis, porque falta competência para se resolver o problema. Se sabe que o ano letivo começa em fevereiro, por que que não faz a licitação em outubro? Deixa para fazer em março ou abril. Isso para mim é falta de competência, não tem outro nome. Se fosse empresa privada, chamaria-se demissão por incompetência. Mas infelizmente no poder público não tem isso. Ficam-se incompetentes, fazem incompetência e a coisa parece normal. Isso é coisa anormal. Isso chama-se anormalidade, por falta de competência. Também estou aguardando até hoje o projeto que foi me apresentado, que na realidade não era um projeto, foi um desenho em 3D, do campo de simpatia. Cadê o campo que estava licitado? Cadê a obra que ia sair, que me foi falada aqui na frente? Não vai para frente, não anda, está emperrado. Então, não é perseguição minha. Eu escutei e estou aguardando até hoje. Vereador, uma parte. Só não vi. Pois não? Só tiro informação de Vossa Excelência. A licitação relacionada ao campo de simpatia, ela ocorreu ontem. Foi ontem para a abertura dos envelopes. Ela foi publicada no valor inicial de 1.400.000. Não é um campo que vão se fazer lá, é um estádio nesse valor. Eu não vi o projeto, apenas vi a planilha, mas posso afirmar para o senhor que vai se construir um estádio lá. E a licitação ela ocorreu ontem. Ocorrido ontem, tem 5 dias para as empresas recorrerem, não havendo recurso, na semana seguinte vai ser publicado esse contrato. Ok, obrigado. Uma parte, vereador. Pois não. Ontem eu estive com o prefeito, ele me apresentou o projeto e já foi citado realmente a construção daquela obra lá em Simpatia, tá? Já foi licitado já, tá? Ok, obrigado. Eu só fico perplexo que cada vez que eu cobro foi feito um dia antes. Entendeu? Então isso é minha perplexibilidade. Porque até então ninguém fala. Quando a gente cobra, foi um dia antes, foi anteontem, uma parte, ou vereador, vai ser amanhã. Pois não? Acho sim. Vossa Excelência acompanha o Diário Oficial, sempre diz nessa casa. Acompanho diário. E não a publicação desse Diário Oficial, ele saiu há mais de 15 dias. Foi uma tomada de preço e foi publicada essa licitação alguns dias, algumas semanas atrás. Então, senhor vereador, eu leio passou despercebido. Eu leio todo dia. Todo dia. Então, essa licitação foi publicada já há algum tempo. Estou falando, Vossa Excelência. Não, juro para o senhor, não vi. Vou procurar, vou olhar novamente, porque eu leio religiosamente, todo dia eu leio o Diário Oficial do Estado do Espírito Santo. Tudo que se passa de licitação da Câmara e da Prefeitura. Então, volto a afirmar, Vossa Excelência. Vou procurar. Se eu tiver errado, na próxima sessão, estarei aqui. Sem sombra de dúvida, houve um deslize, um equívoco, não sei se foi do senhor ou da sua equipe, mas passou despercebido. Essa licitação foi publicada no Diário Oficial porque ela ocorreu ontem. Não é da minha equipe, não teria ocorrido de hipótese alguma. Não é da minha equipe, não. É minha, porque eu faço questão de olhar todo dia. Obrigado. Também gostaria de estar parabenizando
a comunidade de Recanto do Sol pela eleição para presidente, onde o Nel foi reeleito, mas novamente vem a pergunta: por que que no sábado, antes da eleição, o nosso chefe do Poder Executivo estava com a equipe dele, a equipe do Correio, marcando o número nas casas, um dia antes da eleição? Por que será? Fica a pergunta. Por que que tinha churrasco no centro comunitário um dia antes da eleição e o nosso chefe do Poder Executivo estava lá dando apoio? O Nel merece. Se foi votado é porque tem capacidade. Mas existem fatos obscuros, fatos estranhos que não eram para estar acontecendo um dia antes. Teria que ter acontecido alguns dias antes ou alguns dias depois, se não houvessem interesses, né? Então são alguns interesses que a gente não entende, mas acontece. Acontece que eu vi que eu estava na minha casa e chegaram e puseram o número 73 na minha casa. Pela ordem, senhor. De giz. O senhor sabe me informar referente ao que se trata essa numeração aí? Eu acho que é eleitoreira, para dizer que foi conseguido, que tinha que votar em fulano, porque ele tinha conseguido números, tal. Mas, Por isso, mas chegaram botando número nas casas, não tem um projeto específico, não apresentaram, não falaram nada? Nenhum. Eis o problema. Por isso que a gente acha algo de estranho. Porque podia ter sido um dia depois, uma semana antes, mas um dia antes a gente não consegue entender. Existe um projeto, uma indicação que eu fiz aqui nessa Casa de Leis, chamada regularização fundiária, que seria título de posse, que seria rede de esgoto, e automaticamente isso. Mas, milagrosamente, aconteceu um dia antes das eleições. Também gostaria de estar parabenizando, já antecipado, pelo próximo domingo, pelo Dia das Mães. Está chegando aí, eu pretendo ver a minha, porque não vou poder estar com a minha mãe no domingo. Pretendo fazer uma viagem antes para vê-la, porque minha mãezinha já está com 83 anos, então tem que aproveitar um pouquinho do que tem. Então, parabenizando a minha mãe, eu gostaria de estar parabenizando a todas as mães do município. Também, como foi citado aqui, que eu, por não saber, fiz um requerimento a um secretário que já não está mais na pasta. E como o presidente já havia feito um requerimento aqui solicitando ao chefe do Poder Executivo que pelo menos, né, informe a essa humilde Casa de Leis quem são os secretários. Porque a dança das cadeiras são muitas, a gente não consegue, pelo menos eu, não tenho uma bolinha de cristal, eu não consigo descobrir quem entra e quem sai. Se puder nos passar esse tipo de informação, porque hoje o que eu sei é a secretária de Saúde e é o secretário de Agricultura, que eu tenho quase certeza que ainda continuam os mesmos. E de Educação, Esporte também, 4. Esses 4... Não, Heriberto já foi bastante. Aí a Brunella a gente já sabia. Mas os outros, é difícil a gente conseguir adivinhar. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Terminada a falar o vereador de Lemano, passe para o vice-presidente para que possa fazer uso. Com o uso da tribuna, o vereador Jocelyn Gonçalves de Jesus. Antes do vereador começar a usar a sua palavra na tribuna, eu gostaria de nós todos pudesse cantar um parabéns para o nosso vereador. Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, felicidade, muitos anos de vida. Parabéns!
Muito obrigado aos colegas vereadores, funcionários, público aqui presente, amigos. Muito obrigado pelo carinho. Completando 63. Então, 22 anos de vida pública, mas terminando meu mandato, vai completar 24 anos de vida pública, de vereador, com boas ações e muito reconhecimento e muita aprendizagem. Talgis, do MEPS, Assis, da Rádio Sim, minha comadre Valdinha, da JC Lima, a todos vocês aqui, uma boa noite carinhosa. Meu amigo, como eu falei uma vez, Luiz Henrique Alok. Luiz Henrique foi um dos primeiros funcionários como jurídico desse poder legislativo. Quando ele recebeu a carteirinha da OAB dele, nós tivemos o prazer de Luiz Henrique trabalhar junto conosco. O doutor Gutenberg também já trabalhou. E dizer para vocês que a gente vai aprendendo dia a dia e nunca acaba sabendo tudo. A escola da vida é a escola que ensina o dia a dia você. Naldinho, da comunidade de Goiembê, presidente lá da comunidade. E tocando no assunto que o Dilemano falou, a respeito de churrasco, número de casa. Parabéns para quem comeu carne, né? Que a carne está cara. E parabenizar a comunidade sua por ter recebido já o número nas casas. Entendeu? Realmente são coisas que têm coincidência, né? Muita coincidência. Falaram até na época, quando o Valve foi candidato a deputado, que distribuiu linguiça, não sei o quê. Falaram isso do vereador Valve. E, Dilermano, eu falo uma coisa para você de coração. A vida vai passando, a gente vai aprendendo. Tem muitas coisas que a gente tem que deixar a razão morrer para o corpo poder viver. Infelizmente existe isso. Não discordo de todas as palavras suas, realmente são palavras que são fundamentadas, não tem demagogia, né? São fatos. E quem está fazendo esse levantamento é o Josimar, que é o cara responsável para fazer todo o levantamento do município, para botar números em rua, nomes em rua, número em casa. Tem muitas comunidades e bairros sem número, e precisa atualizar isso tudo para a gente poder estar colocando o número na casa, onde facilita o correio e as entregas das correspondências. Então, é o que eu tenho que dizer. Parabenizar a comunidade Itapeúna pela festa que teve no final de semana. Aos pessoal que fizeram as caminhadas, eu não fui porque eu não aguento mesmo, tem que falar a verdade, né? Se não estou caindo no meio do caminho, vou chegar até lá com de carro mesmo. E dizer a todos que quando a gente vê as mudanças de secretário, se realmente o Alessandro é secretário de obra, eu até parabenizo, porque realmente é um engenheiro civil, já tem muito serviço prestado, trabalhou em gestões passadas nesse município, e é um cara conhecedor. Ou menos assim, a gente tem uma cara que está dentro da função dele. Eu tenho que parabenizar. A Cezam, falar mais uma vez da Cezam. Tem grandes, versões sobre a Cezam. Eu vou tocar num ponto que o vereador Dilermano sempre tocou, e hoje é que eu fui ter conhecimento
de uma coisa, o vereador, talvez, que não sei se a Vossa Excelência tem ou os outros têm. Foram feitos 12 quilômetros de rede de esgoto. Aí a pergunta era o seguinte: foram feitas a rede de esgoto, mas não foram feitas a estação de tratamento. Por que isso? Quando o governo 2013 assumiu, que foi o prefeito Marquinhos, existia, como todo mundo viu, como estava a avenida principal, todo estourado para calçamento, para asfalto, aquilo e outro. Um levantamento técnico foi feito o seguinte: como que você vai botar asfalto ou calçamento em cima de uma rua que não está feita a rede de esgoto? Você vai colocar o asfalto, depois vai ter que quebrar de novo para poder fazer a rede de esgoto. Então o prefeito, através do levantamento, preferiu fazer a rede de esgoto, deixar colocada, e quando for feita a estação, só se termina de ligar. Então está sendo feito em todo lugar da rua. Por que eu estou falando isso? Aonde eu tive conhecimento. A estação de tratamento é de competência do Estado, da CESAM. E ela está 2 anos atrasada sem fazer a estação de tratamento. Então, se o prefeito for esperar fazer a estação de tratamento, que ainda está em estudo, se eles vão fazer aqui em Anchieta, ou se vão levar lá para Edilbu, para ser tratado lá, eles estão fazendo um levantamento, o governo do estado, através da CESAM, qual é o mais econômico, ou fazer a estação de tratamento aqui em Anchieta, ou levar para Ubu, para ser feito. Só pela ordem. Que fica num custo, para levar para Ubu, fica mais ou menos em 10 milhões de reais. Pode falar, vereador. Eu até parabenizei o prefeito aqui no final do ano, pelo que ele fez. Eu só disse que não poderia ser ligado. Então a gente não pode dizer que nós fizemos coletagem de esgoto. Nós fizemos uma rede. Exatamente. Para coletagem. A coletagem não foi feita ainda onde esse projeto foi feito. Foi isso que eu falei. Parabenizei pelo que fez. Foi um grande passo. Só que é obras que ficam enterradas e você não vê. E é obras caras. Então, a CESAM, ela tem um débito muito grande com a Anchieta. A CESAM tem um contrato com a Anchieta. Se eles não me informar, eu estou vou pedir uma abertura de CPI para nós apurar os 3 contratos que ela tem. O porquê que não foi cumprido o contrato de revitalização do Rio Pongal? Por que foi retirada a água de Jabaquara levada para Guarapari sem ter atendido Anchieta? E por que ela ainda não tem a concessão para trabalhar no município de Anchieta? São 3 fatores que vai ter um levantamento de conhecimento técnico, cientista, conhecimento em área de saneamento básico. É isso que nós precisamos, ter uma boa assessoria. Isso daí tem que ser discutido para nós poder estar fazendo uma coisa certa, porque vai se mexer com gente grande. Não vai mexer com qualquer umzinho, não. Vai ser mexido com gente grande. E sempre quando você mexe no bolso de alguém, alguém pula. É isso que nós temos que ver. Mas o que não pode acontecer é a Anchieta todo verão faltando água. Qualquer evento vai ter Anchieta, está faltando água. E a CESAM nunca investe, que teve aquele bafafá na época do verão. O verão terminou, já tem 2 meses, vai para 3 meses, e parou tudo, porque deu uma chuvinha, conseguiu água vir, e nós temos que investir em futuro, em planejamento que nós temos que fazer, não ficar só no almoço e na janta. Nós temos que ver o orçamento do ano.
A reunião que nós tivemos, junto, tinha vários vereadores, a vereadora Merinha, a vereadora Tereza, eu estava lá, estava o vereador Valbe, a respeito da segurança do nosso município. Tivemos reunido na quinta-feira passada com o prefeito, Polícia Militar, através do o Coronel Marques, Major Carlos, Polícia Civil, Guarda Municipal e o comércio de um modo geral. Foram criados vários frentes de trabalho para estar inibindo o assaltante e dando condições de trabalho para os comerciantes e garantia. Hoje, em Anchieta, você já vê o policial na rua, o guarda andando na rua e os comerciantes tudo integrado para qualquer uma ação que tiver de pessoas diferentes ou daquelas pessoas vadios que vêm para cá para poder querer inibir tá humilhando os comerciantes com arma, com isso e aquilo. Então foi tomar nossa providência. Foi criado um conselho para estar reunindo todo mês para ver as ações e o que está sendo cumprido, o que tem que ser cumprido. Pediram o representante da Câmara, vereador Valber, eu botei meu nome, que pediram, entendeu? Vou logo dar ciência a vocês, para representar a Câmara de Vereadores nesse conselho. Depois você pode me dar uma parte, vereador? Casaldi. Pode falar, vereador. Eu tenho que passar para mim, ou pode ser como presente? Não, pode falar, não precisa pedir parte não, pode fazer pergunta direto. Essa reunião eu participei da primeira, Vossa Excelência participou da segunda, já está tendo as ações. Passou na Rede Gazeta que a Guarda Municipal, pelas câmeras, pegou uma pessoa suspeita, acionou a polícia, pegou o cara que era um fugitivo, eu não sei se era de Iguaçuí ou de Castelo. E ontem, quando eu fui para o meu sítio, do outro lado da ponte, encontrei a Polícia Militar com duas pessoas de mão para cima, e ele estava abordando os caras, aquilo que nós tínhamos discutido. A ação já está, né, o que nós discutimos, as ações já está sendo feito. Obrigado, vereador. Eu acho que quando o comércio deu o grito, o executivo acionou a parte que cabia a ele, junto com toda a segurança, com Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. E eu acho que quando o prefeito falou um dia comigo que eu dava umas futucadas nele, mas é bom dar uma futucada para o pessoal acordar, né? Porque a guarda estava mais afastada da rua, a polícia não estava totalmente na rua, e hoje, graças a Deus, foi tomada as novas providências e todo mundo foi para a rua. Então aí, se Deus quiser, para dar segurança para o nosso comércio, todo comerciante do município de Anchieta. Eu quero parabenizar antecipadamente, Dia das Mães, que é domingo, dar um abraço a cada mãe no nosso município e de todo o nosso país. Um abraço especial para todas as mães da comunidade de São Mateus, lá do vereador Carlos Valdir. Lá é uma comunidade quilombola, onde nós temos Congo, pessoas dignas e trabalhadoras. Então, para São Mateus, Silvânia, Dom Didinha, Agostinho, Nego Véio, a toda a família de São Mateus, aquele abraço e parabéns às mães daquela comunidade, toda a comunidade do nosso município. Dalgiso, representante do MEPS, parabéns, Dalgiso, pelas ações do MEPS, e que nós estamos aqui para estar interlocutando MEPS, Poder Público,
para que o povo de Anchieta que ganhe com isso. Não é MEPS e nem Poder Público, é o povo de Anchieta que ganha com isso. Então, muito obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Só porque na minha fala eu não mencionei o presidente de Goimbê, o Naldinho, então fica aqui meus cumprimentos. Devolvo a presidência ao vereador Jocelyn. Também pela ordem, senhor presidente. Cumprimentar o Naldinho aqui, que na minha fala também eu não citei. Obrigado. Não havendo mais orador, essa presidência para a ordem do dia e solicito ao senhor secretário que faça chamar os vereadores para efeito de quórum. Carlos Baldi. Presente. Dilemano Melo. Presente. Giovanni Meneghelli. Presente. João Carlos, presente. Jocelyn Gonçalves. Presente. José Maria Roveta. Presente. Beto Calimã. Presente. Robson Matos. Presente. Rosemary Pires. Presente. Terezinha Visoni. Presente. Valber Salarini. Havendo quórum, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do material constante do expediente. Projetos em primeira discussão. Projeto de lei número 13 de 2015, que proíbe a venda, fornecimento, ainda que gratuito, ministrar ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. De autoria do vereador Beto Calimã. Também em primeira discussão, projeto de lei número 16 de 2015, que dispõe sobre denominação de via pública, denominando de Rua Djalma de Almeida e Silva a rua projetada sem denominação oficial, que fica localizada na comunidade de Itapeúna, de autoria dos vereadores Giovanni e Jocelyn. Projeto de lei número 17 de 2015, que dispõe sobre denominação de via pública, denominando de Rua dos Guimarães a rua projetada sem denominação oficial, que fica localizada na comunidade de Itapeúna, também de autoria dos vereadores Giovanni e Jocelyn. Projeto de lei número 18 de 2015, que dispõe sobre denominação de via pública, denominando de Rua São José de Anchieta a rua projetada sem denominação oficial, que fica localizada na comunidade de Itapeúna, também de autoria do vereador Giovanni e Jocelyn. Projeto de lei número 19 de 2015, que dispõe sobre denominação de via pública, denominando de Rua Rainha da Paz, na comunidade de Itapeúna, de autoria do vereador Giovanni e Jocelyn. Projeto de lei número 20 de 2015, que dispõe sobre denominação de via pública, denominando de Rua Rosália de Almeida, rua projetada sem denominação oficial, que fica localizada na comunidade de Itapeúna, de autoria dos vereadores Giovanni e Jocelyn, e o projeto de lei número 21 de 2015, que também dispõe sobre denominação de via pública, denominando de Rua Demerval Pinto, a rua projetada sem denominação oficial, que fica localizada na comunidade de Itapeúna, e de autoria dos vereadores Giovanni e Jocelyn. Estes estão em primeira discussão. Algum vereador quer falar sobre os projetos que está em primeira discussão? Continua a leitura dos outros projetos. Em votação. Em dispensa de interstício. Projetos em votação. Projeto de resolução número 3 de 2015, que dispõe sobre a aprovação das instruções normativas Sistema de Tecnologia e Informação, número 01, versão 2.0 e 03, expedidas pela Divisão de Tecnologia da Informação da Câmara Municipal de Anchieta, de autoria da presidência dessa Câmara, mas precisa do parecer da Comissão de Justiça. Projeto de lei número 3, de 28 de abril de 2015. Parecer da Comissão de Justiça. Senhor relator, Giovanni Meneghelli dos Santos.
Pela aprovação. Presidente, José Maria Roveta. Favorável. Membro, Carlos Valdir Molinar de Souza. Acompanho o relator. Com o parecer favorável, projeto em votação. Como é que vota o vereador Robinho? Favorável, senhor presidente. Vereadora Terezinha. Favorável. Vereadora Merinha. Favorável. Vereador Valber Salarini. Favorável. Vereador Carlinhos. Favorável. Vereador Carlos Valdir. Favorável. Vereador Beto Calimã. Favorável. Vereador Dilermano Mello. Favorável. Vereador José Maria Roveta. Favorável. Vereador Giovanni Meneghelli Lousado Santos. Favorável. Com os votos favoráveis, projeto aprovado. Também em votação, projeto de lei número 14 de 2015, que dispõe sobre alterações na lei número 1038 de 2014, lei orçamentária anual 2015, para criar natureza de despesa, cuja numeração sistemática se faz necessária para complementar o quadro de detalhamento de despesas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde. O projeto é de autoria do Poder Executivo, mas precisa dos pareceres das comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei 14 de 22 de abril de 2015. Parecer da Comissão de Justiça. Seu relator, Giovanni Meneghelli Lousado Santos, seu parecer. Pela aprovação. Presidente, José Maria Roveta, seu parecer. Pela aprovação. Membro, Carlos Valdir Molinar de Souza, seu parecer. Acompanho o relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, Robes Matos Santos, seu parecer. Favorável, senhor presidente. Presidente, Roberto Quinteiro Bertolani, seu parecer. Favorável, senhor presidente. Membro, João Carlos Simões Nunes, seu parecer. Favorável, senhor presidente. Com o parecer das comissões favoráveis, projeto em votação. Como é que vota o vereador Robinho? Favorável, senhor presidente. Como é que vota a vereadora Tereza? Favorável. A vereadora Merinha. Favorável. Vereador Valber Salarini. Favorável. Vereador Carlinhos. Favorável. Vereador Carlos Valdir. Favorável. Vereador Beto Calimã. Favorável. Vereador Dilermano Mello. Favorável. Vereador José Maria Roveta. Favorável. Vereador Giovanni. Favorável. Com os votos favoráveis, projeto aprovado. Em votação, o projeto de lei número 16 de 2015, que altera os artigos 62 e 64 da lei número 1004 de 2014 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, mas tem uma emenda modificativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que fala: o artigo 1º do projeto de lei número 16 de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 62 da Lei Municipal número 1004 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1º. Reconhecida idoneidade moral na forma da lei. Inciso 2º. Idade superior a 21 anos. Inciso 3º. Residir no município há pelo menos 2 anos. Inciso 4º. Ter no mínimo ensino médio completo. Inciso 5º. Possuir experiência comprovada na área de pesquisa, atendimento, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente de no mínimo 2 anos no período compreendido dos últimos 5 anos. Inciso 6º. Não ter sido condenado criminalmente. Inciso 7º. Estar em gozo dos direitos políticos e não estar incluso nos impedimentos constantes do artigo 79 dessa lei. Inciso 8º. Comprovar por certidão emitida pela Justiça Estadual ou, no mínimo, pelos cartórios dos fóruns do município de Anchieta, Guarapari, Vitória, Viana, Iconha, Alfredo Chaves e Piúma, que não tenha sido condenado em definitivo em nenhuma ação de execução civil, penal, comercial, administrativa, tributária, de despejo e falência. Inciso 9º. Participar de curso elaborado pelo CONCAM e especificamente destinado ao aprimoramento dos conhecimentos da política de atendimento à criança e ao adolescente, estabelecida no Estatuto
Lei número 8.069, de 90, e demais normativas com frequência de 100%. Inciso 10. Comprovar disponibilidade exclusiva para o efetivo exercício da função, através de declaração firmada pelo próprio punho. Parágrafo 1º. O conselheiro tutelar que por 8 anos consecutivos tem exercido o mandato não poderá candidatar-se na eleição subsequente àquela que tenha completado o aludido período. Parágrafo 2º. Se no decorrer do exercício do mandato eletivo o conselheiro sofrer qualquer condenação mencionada nos incisos 6º e 8º deste artigo, terá seu vínculo cessado pela administração pública. Sala das Sessões, 5 de maio de 2015, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Emenda modificativa. Em votação. Como é que vota o vereador Giovanni? Favorável. Vereador José Maria Roveta. Favorável. Vereador Dilemano Melo. Favorável. Vereador Beto Calimã. Favorável. Vereador Carlos Valdir. Favorável. Vereador Carlinhos. Favorável. Vereador Valber Salarinho. Favorável. Vereadora Merinha. Favorável. Vereadora Tereza. Favorável. Vereador Robinho. Favorável. Com a emenda modificativa favorável, projeto em votação. Está aparecendo, não? Projeto de Lei 16, de 22 de abril de 2015. Parecer das comissões ao projeto de lei. Legislação, Justiça e Redação Final. Seu relator, Giovanni Meneghelli Lousada dos Santos. Seu parecer. Pela aprovação. Presidente, José Maria Roveta. Favorável. Membro, Carlos Valdir Molinari de Souza. Favorável. Comissão de Finanças e Orçamento. Não. Aqui. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Relator, Carlos Valdir Molinari de Souza. Seu parecer. Favorável, senhor presidente. Presidente, Robes Mato dos Santos. Seu parecer. Favorável. Membro, Giovanni Meneghelli Lousada dos Santos. Seu parecer. Favorável. Com o parecer favorável, projeto em votação. Como é que vota o vereador Giovanni? Favorável. Vereador José Maria Roveta. Favorável. Vereador Dilemano Melo. Favorável. Vereador Beto Calimã. Favorável. Vereador Carlos Valdir. Favorável. Vereador Carlinhos. Favorável. Vereador Valber Salarinho. Favorável. Vereadora Merinha. Favorável. Vereadora Terezinha. Favorável. Vereador Robinho. Favorável. Com os votos favoráveis, projeto aprovado com a redação final. Acabou? Não havendo mais nada a tratar, a presidente declara encerrada a presente sessão e convida a todos para uma próxima. Uma boa noite a todos.